Olá, sejam bem-vindos novamente, né, Liliane e Clive, agora, para essa nossa conversa hoje sobre a tecnologia e a espiritualidade, o crescimento espiritual. Então, sejam bem-vindos. Prazer é meu. E, mais uma vez, assim, sempre levando essa palavra para os jovens, né, esse quarto módulo que a gente está fazendo, a nossa ideia realmente é focar nos jovens, no sentido de auxiliá-los, levar recursos, para que eles realmente possam olhar para aquilo que eles têm de melhor. Né? E uma das ferramentas é a tecnologia, se bem utilizada, né? Utilizada com equilíbrio. Muito bom. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado, Sandra. Obrigado, Liliane. Vamos lá. Quer começar, Lili, falando um pouquinho? Eu posso começar. Então, a gente sabe que a tecnologia, ela é uma ferramenta, ela é um recurso, né? E como o próprio nome diz, né, tecnologia é o estudo das técnicas, né? E a gente pode colocar aqui a técnica como uma ferramenta. E como toda ferramenta, se ela é bem utilizada, ela agrega, né? Se ela é mal utilizada, ela não agrega. Isso é natural, né? É o óbvio. Mas o que a gente tem observado aqui é o uso desequilibrado da tecnologia, né? Principalmente do celular, das redes sociais. A gente sabe que o Brasil ele é o terceiro lugar, né, onde as pessoas ficam mais conectadas nas redes sociais. Né? A gente sabe que a tecnologia ela tem recursos valiosíssimos, mas quando em excesso, ela pode gerar um desequilíbrio, inclusive a nível emocional. Né, gerando, principalmente entre os jovens, como a gente falou na passada, né, um pouco de impaciência, intolerância, que tudo para ontem, aquela coisa da urgência. Mas, ao mesmo tempo, traz também o isolamento, né, que a gente observa muito, porque o que a gente vê, principalmente nos nossos atendimentos de grupo, enfim, é uma dificuldade do jovem lidar com a vida real, com o mundo lá fora, né? Então, a gente percebe que eles não saem muito de casa, isso gera um pouco de intolerância, gera dificuldade, essa inabilidade, e, ao mesmo tempo, os vínculos estão ficando cada vez mais superficiais, né? E também gera a fobia, né, de estar sem a rede social, sem a internet, porque a gente observa que se eles esquecem o celular em casa, se esquece, ou se acaba a internet, dá um problema na rede elétrica, enfim, e gera uma aflição, gera uma angústia, chega a gerar como chama? Um ataque de pânico neles, né? E a gente observa isso. É como se eles criassem já uma dependência que a gente pode até colocar aqui como um vício, né? Então a gente percebe que gerou um círculo viciante, né? Então eu tenho meu celular, eu preciso do meu celular, se eu estou sem meu celular eu fico ansioso, e como é que eu vou curar essa minha ansiedade? A gente coloca aqui se curar muito entre aspas, porque dentro da cabecinha deles eu me acalmo quando eu pego o celular, né? Então, como eu acalmo a minha ansiedade? Eu vou lá e pego o celular e começo a ver. E, gente, na realidade é tudo muito superficial, né? Porque o ver dele é ficar rolando a tela para cima. Né? Esse é o ver. Então, na realidade, eles veem várias imagens, o cérebro processa infinitas situações, né? Desde tragédia até coisas boas, até risada, até, enfim, porque eles vão passando aleatoriamente, eles não selecionam os programas, raramente eles selecionam, né? Principalmente quando você está na rede social, que você só vai passando o dedinho e vai vindo um monte de vídeos que você fala, nossa, às vezes você nem registra, mas o cérebro registra. Eles podem não achar que estão registrando, eu só estou passando, mas o seu cérebro está registrando tudo aquilo, né? Então fica difícil dele armazenar de uma forma equilibrada a mente dele, separando o que é real do que não é, separando daquilo que é útil, daquilo que pode ser descartado, porque o cérebro não vai dessa separação. E aí ele vai gerando essa dependência, achando que está acalmando, né, o seu emocional quando ele faz esse movimento, mas na realidade ele só está colocando mais adrenalina dentro dele. Então é uma falsa ilusão de que eu estou me acalmando. E com isso ele vai fazendo cada vez mais dependente, e dessa dependência ele vai gerando esse desequilíbrio emocional, né? Eu acho que
esse sim, a gente fala do lado meio sombra da tecnologia aqui a princípio, né? Porque o que a gente observa é exatamente isso, uma dependência que está gerando um desequilíbrio emocional. E essa dependência está fazendo com que eles vivem cada vez mais isolados, inclusive da família, e buscando informações às vezes falsas, né, que não são embasadas, né, na verdade e tudo, e gerando assim muitos conflitos internos. Eu acho que essa seria assim o conflito mais profundo que eu gostaria de trazer aqui. Acho que Oi, desculpa, pode falar, Cláudia, pode, por favor. Não, é que você foi falando isso e para mim foi lembrando que pelo lado espiritual, o que se vê é que, na realidade, quando ele se conecta num avatar, naqueles joguinhos, e se realmente se põe lá dentro, né? O que está acontecendo com ele é ele está recebendo aqueles chips espirituais ou vírus espirituais no corpo espiritual dele. E ele não percebe isso, né? Ele está sendo infectado por um vírus espiritual, né? Que ele está sendo ligado com aquele avatar, com aquele jogo, etc. e tal. E aquilo lá vai levando ele, à noite, quando ele vai dormir, ele vai lá para esses locais, etc. e tal. Então, quer dizer, ele não sabe o quanto profundo ele está entrando num lugar que, na realidade, o objetivo, vamos dizer, da sombra aí é puxar ele para depressão, para outras coisas. Então, é importante que talvez o jovem aí, ele preste muita atenção quanto tempo ele está gastando com esses joguinhos, né? E o que está trazendo para ele de bom, porque às vezes, na realidade, traz essa angústia, porque esse jogo nunca termina, né? Você vai indo para os níveis, e não para, né? E aí ele volta, aí ele perde, sei lá o quê, aí fica nervoso. Então ele gasta uma energia enorme, né? Não só energia física como espiritual, em cima desses joguinhos. E isso eu acho que se ele puder parar e falar, puxa vida, quanto tempo eu estou usando isso aqui? E o que isso vai me ajudar na minha vida, né? O que eu vou fazer? Porque no fim, se ele parar para pensar, ele está hoje jogando, né, às vezes até com inteligência artificial na outra ponta, né? Ele nem sabe se é uma pessoa ou não que está ali jogando com ele. E ele está perdendo um tempo enorme da vida dele, né? Que podia estar fazendo outras coisas. Essa parte que talvez você comente aí da parte dele estar saindo, né? Porque na realidade a vida dele virou uma telinha. Uhum. E será que isso é uma coisa boa para ele, né? Para o futuro dele? É uma coisa que eu questionaria. E a outra coisa também é medindo esse tempo, né? Quanto tempo ele está passando nisso? E voltando nisso, se a gente pensar assim, né? Qual seria uma das coisas, né? A coisa mais democrática do mundo, que todos têm. O que todo mundo tem de igual? É o tempo. Todo mundo tem os mesmos minutos, segundos durante o dia. Não interessa quem você é. E aí a pergunta é, o que você faz com esse tempo que você ganha todo dia quando você acorda? Como é que você está aproveitando esse tempo para você, né? Então, eu acho que essa seria uma pergunta que eles poderiam se fazer para, na hora de ir medir, talvez, fazer uma semana vendo quanto tempo ele ficou na internet olhando lá, ou mexendo na telinha lá, vendo as coisinhas, como você falou, é muita informação, mas além da informação, esses chips, esses vírus espirituais, é uma coisa que preocupa. Uhum. Eu acho que você falou uma coisa importante, o Clive. Quer falar, Lili? Não, pode falar. Sobre essa questão, né, de ficar lá vivenciando aquela realidade durante muito tempo, sem saber se está lidando com pessoas ou não do outro lado. E daí o jovem ele acaba criando uma identificação tão grande com esse personagem que ele acaba não vivendo a vida real dele. E daí ele não entra em contato com aquilo que ele sente, que é o que a gente vê também, né, Lili, nos atendimentos, nos grupos, uma dificuldade muito grande de entrar em contato com os sentimentos e com as emoções,
porque ele precisa se proteger e vender uma personagem que na realidade ele não é. Porque hoje as redes sociais você precisa sempre postar, né? Que você tá lindo, tá no melhor lugar, tá com a melhor roupa, tá no melhor restaurante, é tudo uma fake news. Na realidade são bastidores que nem sempre são realidades. E daí a pessoa fica vivendo essa personagem que não existe. E daí quando ele tem que entrar em contato com o real, com o dia a dia, com aquilo que ele realmente está sentindo, ele não consegue lidar. Porque o que a gente mais vê hoje em dia é a dificuldade do jovem em lidar com as próprias emoções e com os próprios sentimentos. Haja vista aí a quantidade de pessoas ansiosas, de jovens ansiosos. Eles não sabem lidar com a ansiedade. E não sabem lidar com um não sabem lidar com um processo onde tem que esperar, tem que ter um prazo para as coisas acontecerem. Então, essa dificuldade também está muito relacionada com o que a internet traz. Tudo tem lado luz e lado sombra, né? A gente sempre fala disso. É claro que a tecnologia ela vem para nos trazer muitas facilidades. Hoje, se lá, dá um Google lá, você descobre o que você quiser, você tem informações de todo mundo, tudo que acontece é muito rápido, muito automático, você já sabe imediatamente na hora que acontece, mas é preciso olhar mesmo com bastante cuidado isso que o Clive colocou, que a Liliane colocou, porque se você não sabe nem quem você não está sabendo lidar com as suas próprias emoções e com os seus próprios sentimentos, que autonomia você vai ter na sua vida? Uhum. E em relação ao tempo, eu achei muito interessante, porque exatamente, né, a tecnologia ela veio para nos proporcionar maior tempo livre em determinadas situações. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um computador que eu não preciso mais, eu tenho uma ferramenta completa, né? Então, dentro dessa ferramenta, eu economizo muito tempo. Né? As máquinas elas vieram para economizar tempo, mas o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Muito, muito pelo contrário, né? Nós ficamos, de certa forma, escravos das máquinas, das redes sociais, vamos colocar mais especificamente isso, e a gente está voltando o nosso tempo todo para isso, quando na realidade deveria ser o contrário. Então, eu vou usar as redes sociais, a tecnologia, vamos falar tecnologia como um todo aqui, né? As máquinas, mesmo para as mulheres, né? Elas vieram para facilitar o trabalho da casa, então, assim, para poupar o nosso tempo. E nesse poupar o nosso tempo, em vez de nós utilizarmos para nós voltarmos para nós mesmos, para nos conhecermos, para olharmos para essa nossa espiritualidade, para a nossa essência, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desperdiçando tempo vem da vida alheia. Porque o que a gente faz nas redes sociais, a gente fica vendo a vida alheia. Seja de celebridades, seja de pessoas próximas, mas é o que a gente fica fazendo, né? Então, é um desperdício de tempo, quando a gente deveria fazer o contrário. Então, a minha sugestão aqui é exatamente essa. Utilizem a tecnologia de forma que ela possa agregar na sua vida para economizar, poupar o seu tempo, para que você possa, sim, utilizá-lo de uma forma consciente, para você olhar para você, sem medo, sem julgamento, sem intenção, com amorosidade, com generosidade, com carinho, olhar para a tua essência, olhar para quem é você, não olhar no sentido de eu vou olhar e falar, nossa, está faltando isso em mim, eu não tenho aquilo, sem se comparar com aquilo que você vê nas redes sociais. Mas olha para você com aquilo que você tem de melhor e com aquilo que você tem para ofertar para o outro de melhor. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Consegue. Aqui a sugestão é, como é que eu posso voltar para mim? Primeiro movimento que a gente sempre fala aqui, né? Respiração. Tá ansioso? Para, respira. Oxigena o seu cérebro. Traz a tranquilidade. Eu não consigo na primeira vez, vai na segunda. Traz essa profundidade para você, porque o que nós somos? Nós somos seres profundos, nós somos alma, a gente está passando um período aqui nessa terra, né? Nós estamos encarnados temporariamente, mas nós somos alma, nós temos histórias e várias histórias lindas de superação, de conquista, de vitória. Tem choro, mas tem choro de tristeza e tem choro de alegria, né? Então tudo isso completa o quê? A nossa essência, o nosso ser. Então, por que a gente não pega esse tempo, né, que a tecnologia nos proporciona, né, esse tempo livre, para que a gente possa verdadeiramente olhar para nós e valorizar aquilo que nós somos e descobrir o nosso potencial. Então, a respiração é um movimento? É um movimento, ajuda? A respiração é um remedinho de graça, a gente não vai ter que comprar por isso, tá aí.
né? E ela ajuda, ela ajuda. Então, inspire, trabalha com isso. Ah, eu não consigo. Vai devagarinho, vai prestando atenção, foco em você, foco em você. Segundo movimento, a meditação é um outro remédio? É, mas eu não consigo meditar. Vamos contemplar. Segundo passo, eu não consigo meditar porque minha cabeça não para. Mas a cabeça não para mesmo. Mas o que a gente faz? A gente começa na contemplação. Como é que eu posso contemplar? Parar e apenas observar, sem colocar um juízo de valor, sem colocar, mas poderia ser, poderia não ser. Para e contempla. E como é que você pode fazer isso? Vai contemplar a natureza, né? Ah, eu não tenho natureza. Contempla o céu. Quer um lugar mais pacífico para você olhar? Né? O céu. Observa as nuvens em movimento. Só observa. Né? Quando você faz esse movimento de observar a nuvem em movimento, observar o céu, o que você está fazendo? Você está mandando uma informação diferente para o seu cérebro. Você está mandando uma informação de estado presente. Eu estou aqui e agora. Eu estou observando. E observar, gente, é o primeiro passo para a gente começar a conectar com o verdadeiro conhecimento. Né? O que a criança faz? A criança, por si só, ela vai fazer o quê? A primeira coisa que ela vai fazer é observar. Ela quer conhecer tudo, ela quer observar tudo, para ela não tem certo e errado, né? A gente que vai colocando. Solta uma criança no parque. Ela vai olhar a grama, ela vai olhar a árvore, ela vai olhar o brinquedo, ela vai olhar outra criança. E depois é que a gente vai colocando o juízo de valor, né? Dentro da cabecinha dela. Então, ela vai formando isso através dos anos, através da educação, enfim. Mas o contexto de observar, a gente vai perdendo conforme a gente vai crescendo. Né? Então, a minha sugestão é exatamente isso. Utilize o tempo para observar. Utilize o tempo para contemplar. E quando você faz esse movimento, você volta para o estado presente. Quando você volta para o seu estado presente, você começa a se conectar com você e realmente ver aquilo que você é. E aí não precisa desses avatares, né, o tempo todo. Eu posso ir para o mundo, eu posso ser quem eu sou, eu posso mostrar a minha essência. Porque como a gente falou no vídeo passado, nós somos seres valiosos, nós temos individualidades, nós temos talentos únicos, temos habilidades que são só nossas. E se a gente não utilizar essa habilidade, a gente não vai estar somando no mundo. Muito pelo contrário. É aquele quebra-cabeça que sempre vai faltar uma pecinha. E às vezes é o seu talento, às vezes é a sua habilidade, às vezes é aquilo que você insiste em esconder que vai fazer a diferença no mundo. Então, são detalhes que você vai começar a observar se você usar a tecnologia de uma forma que vai agregar e não te tornar um ser isolado do mundo. Então, acho que contemplar a natureza é um passo que vai auxiliar a trazer realmente a pessoa para o mundo, né? A voltar para a realidade. E devagarinho, primeiro você com você. Porque o melhor relacionamento que a gente pode ter, em primeiro plano, é com a gente mesmo. Se eu não me relaciono bem comigo, como é que eu vou me relacionar com o outro? Né? Se eu tenho dificuldade de me relacionar comigo, como é que eu vou me relacionar com o outro? Se eu não me conheço, como é que eu vou respeitar a diferença do outro? Então, tudo começa na gente. E exige esforço, exige dedicação e exige tempo. Então, eu acho que esse tempo é exatamente isso, sabe? Olhe para você, se permita ser você. E se permita sair desse recorte que a rede social traz, porque a rede social ela só traz recortes. Ninguém vai postar você num momento de dor, chorando, ninguém posta isso. Uma vez eu ouvi uma fala que foi bem forte, foi de uma pessoa que falou assim, eu não entro mais nas redes sociais, não tenho nada para postar, minha vida não acontece nada de interessante. Olha como ela se desvalorizou. Como não? Você acorda todo dia, você tem o céu, você tem o sol, você tem a natureza, você tem a tua vida, você tem aquilo para, sabe, você tem movimento, tem tanta coisa para a gente agradecer, né? E a pessoa não tem o que postar. Por quê? Porque ela estava se comparando com os outros. Então, aqueles recortes que, na realidade, trazem apenas pedaços da vida. E nós não somos pedaços, nós somos o todo. E nós não somos essa vida, nós somos a eternidade. Então, fazer algo bom com isso é fundamental. E fazer esse algo bom é exatamente se olhar todo dia e resgatar aquilo que você é, sem medo, sem vergonha, sem achar que, eu não sou capaz,
Todos nós temos capacidades. Então, é olhar para essas capacidades, utilizar, sim, a tecnologia como um recurso positivo para, de certa forma, colocar suas habilidades em evidência, né? Sempre com equilíbrio, porque tem muita gente que usa as redes sociais para vender seus produtos, para mostrar os seus produtos, para mostrar aquilo que faz. Ah, mas eu não tenho habilidade. Todos nós temos. Todos nós temos. E não existe habilidade menor, não. Uma complementa a outra, porque esse é o mundo, né? Esse quebra-cabeça é exatamente isso, ele só vai estar completo quando todos estiverem lá com as suas habilidades, completando, né? E nesse complemento, a gente forma o todo, e nesse todo, a gente cresce. Então, acho que é olhar para isso com muito carinho e com muito respeito, sempre, mas olhar para você em primeiro lugar. E depois olhar as redes sociais dos outros. Olhe para você. Olhe para você em primeiro plano. Acho que é isso. Clive? Sandra, você falou pouco dessa vez, agora é você. Eu falei já ali, antes da Liliane falar, falei um pouquinho, quero passar a palavra para você. Acho que você tem bastante coisa para contribuir. Não, eu concordo 100% com a Liliane, e você também citou da pessoa, quer dizer, vamos dizer, a internet, as coisas, tem as coisas boas e as coisas ruins, né? O computador, tal. E eu acho que esse tempo que a pessoa tem, ela pode aprender muita coisa. Hoje tem muito curso livre, de graça, e várias coisas assim. Uma dificuldade que tinha na escola, é muito fácil de ele achar vídeos prontos, né, explicando aquilo para ele. Voltando um pouco na nossa época, você tinha que ir lá na Barça, olhar, procurar, folhear, até achar, perdi um bom tempo, né? Mas, então, hoje, eu acho que o jovem, se ele puder aproveitar parte do tempo dele para coisas que ele gosta, no sentido, não ficar no joguinho lá o tempo todo, matando todo mundo que ele encontra pela frente, né? Esses joguinhos são realmente impressionantes, mas se ele puder parte do tempo dele usar para desenvolvimento pessoal, de coisas que ele gosta, assim, que talvez seja... O futuro é muito difícil de falar hoje, porque essa inteligência artificial vai mudar muitas profissões, né? Não tem como... As coisas vão mudar rapidamente, né? Se a gente pensar um tempo atrás, o celular acho que foi desenvolvido em 80 e poucos, né? Quanto tempo tem um celular que só falava, né? E hoje a gente vê o que a gente tem na nossa frente. Então, e isso pode botar exponencial do que vai acontecer para frente, né? Então, dirigir carro, fábrica, vai ser tudo automatizado, tudo robô mesmo, não tem jeito. Então, eu acho que esse olhar para dentro e ver o que habilidade, que coisa que eu gosto, no sentido de fazer, ou de ajudar, ou de buscar, e aí sim ele se inteirar do que tem de informações na internet, eu acho que é uma coisa boa, porque ele vai, na realidade, vai estar evoluindo para ele mesmo, né? Essa parte de desenvolver alguma coisa que ele possa amanhã poder servir, né, a comunidade, e isso vai fazer bem para ele. Então, esse gastar o tempo com coisas boas, vamos dizer assim, e que tem na internet muita coisa boa, eu acho que vale a pena, tá? E desenvolver criatividade, né, Eliane? Você falou, a Sandra também, eu acho que isso aí é uma coisa básica, né? A gente está lá no curso de marcenaria, por exemplo, dá uma olhada nesse porta-celular, uma coisa super simples, né? Há uma madeira cortada aqui, com rasgo, e aí você tem isso daqui, uma coisa simples, né? Super prática que você usa, eu uso direto isso aqui, e há uma madeirinha quadradinha aqui, olha o que ela se transformou, né? Então, eu acho que a gente poder olhar essa matéria-prima bruta que somos nós aqui, né? Esses espíritos que estão aqui para aprender e cuidar do seu tempo, porque depois a gente, né, falam que quando a gente desencarna e vai falar, puxa vida, como eu perdi tempo, né? Como eu me preocupei com tanta coisa à toa e como eu fiquei tão ansioso. E no fim, né, aí depois a gente se prepara talvez para voltar ou para ir para outro planeta, não interessa qual vai ser o caminho, o futuro, mas é importante a gente saber que a gente tem esse tempo aí, tá aí, né? A gente poderia estar aproveitando melhor, né?
Então, acho que a mensagem para o jovem aí é ele focar naquilo que talvez não ficar o dia inteiro olhando TikTok e joguinho, né? Eu acho que ele pode, pode aproveitar esse tempo de uma forma muito boa para ele. Uhum. É interessante isso que você está colocando, porque quando o jovem consegue, né, direcionar a criatividade dele de uma forma muito saudável e muito específica, olha que peça linda que pode ser criada e quantos outros talentos, como a Liliane falou, né, quantos outros talentos podem ser aproveitados e podem fazer a diferença na vida das pessoas, porque a gente precisa se desenvolver como ser humano individual, mas também pensando no coletivo. Eu acho que isso que você está colocando exemplifica bem essa condição. É uma peça que um desenvolveu, mas que vai beneficiar tantas outras pessoas. Então, acho que quando o jovem pode olhar para ele mesmo e descobrir essas habilidades, esses talentos que estão escondidos nela, a gente sabe o quanto as pessoas têm talentos e o sistema familiar traz muitos talentos e às vezes esses talentos não são vistos, não são reconhecidos e muitas vezes também por pressão da sociedade, da tecnologia, as pessoas vão fazer algo que não é aquilo que elas gostariam de fazer só em função do dinheiro, não que o dinheiro não seja importante, muito pelo contrário, mas às vezes as pessoas não estão satisfeitas fazendo aquilo que gostam, com habilidades latentes que estão gritando ali dentro dela, pedindo para serem exploradas, e as pessoas, por medo do julgamento, por medo de uma série de coisas, e até por uma influência da tecnologia, uma influência ruim nesse caso, elas acabam não desenvolvendo essas habilidades, esses talentos. Então, eu entendo que os jovens têm a seu favor essa possibilidade, porque tem uma vida inteira pela frente, então olhar, como o Clive disse aí, com mais carinho e focando o seu tempo em coisas que sejam mais produtivas internamente. Uhum. É interessante. Você pode falar, Clive, depois eu falo. Eu acho que isso que você falou, e a pessoa olhar aquilo que toca no coração. Uhum. Né? Aquilo que realmente ela fala, puxa, isso aqui eu gosto disso aqui me tocou, né? E não sei, tem muito jovem hoje que quer ser youtuber porque sabe que ganha dinheiro. Uhum. E não é a vida, ele vai ver para frente que, olha, se você for só atrás do dinheiro, você vai realmente trabalhar a vida inteira. Uhum. E se você for atrás de alguma coisa que você tem paixão, que você gosta, você vai estar fazendo aquilo que você gosta e o dinheiro está vindo sem você precisar pedir para que ele venha. Né? Então, quando você faz as coisas com prazer, com coisa que você realmente gosta, não tem jeito, você vai ser bom naquilo, né? Então, é importante o jovem, assim, sabe, essa modinha de querer ser youtuber, entendeu? Para pensar um pouquinho se vale a pena você ficar tentando nisso aí e se não olhar para dentro de você e falar o que me toca, né? O que eu vejo e acho muito legal. E está aberto para o mundo, né? Você tem hoje realmente internet, outras coisas, sair assim e falar, poxa, isso aqui é uma coisa que me dá prazer. E vai firme, vai fundo naquilo, né? E não na modinha, né? Isso, o negócio da modinha, né? Isso talvez não seja o caminho para você, né? Como a Liliane tinha falado também, a pessoa tocar um instrumento, ser músico, ele tem que ter paixão. A hora que tocar no coração, siga em frente. Porque isso daí não vai ser trabalho, né? Vai ser prazer. E a tendência ele vai ser bom naquilo, porque ele gosta, ele tem paixão. Então ele vai ser bom. Não dá para dizer que não vai ser. Vai ser. E se ele seguir isso, vai ser fantástico para ele, né? E um complementa o outro, né? Quando você mostrou essa peça, eu pensei exatamente assim, a tecnologia alinhada ao crescimento espiritual, né? Por quê? Porque o jovem ele está usando a tecnologia, mas ele tem o quê? A alma dele, a presença dele, a essência dele nessa peça. Então, ele usou a tecnologia de uma forma correta, ou seja, como um instrumento técnico, como uma ferramenta. E essa ferramenta me ajuda a colocar aquilo que está dentro de mim, minha alma quer expressar, né, para modelar essa peça. Então, é aquela coisa, eu utilizo essa tecnologia, eu trago aquilo que minha alma tem de essência, né, que é a minha criatividade, minha sensibilidade,
né? A minha estética, porque para fazer uma peça dessa, não importa quanto tempo leva, mas ela leva um tempo onde você precisa estar 100% focado, né? E nesse estar 100% focado, eu estou no presente. E quando eu estou no presente, eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, eu simplesmente estou. Eu tenho inspiração. Então, eu utilizo essa tecnologia para, através dela, colocar a minha inspiração no mundo material. E aí a coisa acontece. E aí dá esse trabalho com lazer. A pessoa nem percebe que ela está 100% focada naquilo que a sua alma está pedindo. Então, eu acho que essa união, né? Tecnologia com crescimento espiritual. Eu acho que você falou, resumiu bem nosso tema de hoje. E ele prestar atenção, de novo, no tempo que ele perde, porque para mim é tempo perdido, em joguinhos, em coisas, ficar olhando dancinha de TikTok, etc. É muito tempo, ele não percebe, mas ele está perdendo muito tempo. E esse tempo foi, né? Você não tem como voltar. Então, só para o jovem aí olhar quanto tempo ele está realmente ficando ali e o que ele vai usar com essas dancinhas que ele está vendo aí no TikTok, ou sei lá o que, né? O que vai ser de tão importante para a vida dele. Agora, se vai ser um dançarino, vai ser isso aqui, tudo bem, mas será que é isso? Então, só para ele parar, às vezes, para prestar atenção e ele reparar quanto tempo ele está deixando de fazer outras coisas e talvez ele venha se arrepender lá na frente, né? Uhum. Porque o tempo não volta, né? Eu volto. É isso. Então, nós vamos encerrando por aqui, né, esse programa. Clive, mais uma vez quero agradecer a sua participação mega especial. Lili, como sempre, incrível. E muito obrigada para vocês que estão nos assistindo. Nos vemos na próxima semana. Um beijo no coração. E eu que agradeço a todos vocês. Até mais. Até mais.